Boa noite, Jennifer. Em breve começaremos mais um estudo. Estamos aguardando a chegada de algumas pessoas. Já vou colocar aqui nos comentários o título da lição de hoje. Gente, serviço, feita de luz, Chico Xavier. Bem, olá, Oi, Tati. tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, você também. Pronto, comentário fixado com o nome da lição de hoje. Sim, Guardar mais um minutinho só, né? Para dar sim. tempo Para de dar irem tempo de todos entrando. entrarem. Uhum. Enquanto isso, lembrando, né? De pegarmos um copo de água, garrafinha, jarra, tá valendo. Para que seja fluidificada durante o nosso estudo, né? Sim, Mais um estudo pela Tenda de Aruanda, novo caminho. Agora em novo endereço, né? sim. Rua Barão de Ituberaba, que número mesmo, tá aí? 561. 561. Bem, bom,
3 minutinhos, acho que podemos fazer a nossa prece, né? Sim. Então vamos agora fechar os olhos, procurar nos desligarmos dos nossos afazeres cotidianos, levar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, o médico maior de nossas almas, a Deus, nosso Pai, para agradecer, primeiramente, por todas as bênçãos, todo o amparo, assistência que recebemos todos os dias. Pedir que permita mais uma vez, Senhor Jesus, a presença, o amparo dos nossos amigos e benfeitores espirituais, e que esses momentos de vibrações positivas, de tudo, que essas energias possam ser transformadas em remédio, em medicamento, para todos os nossos irmãos que passam por doenças, seja no campo físico, mental, espiritual, que a sua luz benfazeja possa se derramar sobre todos, hoje e sempre. Sim. Então, vamos lá. A leitura de hoje, né, é Doentes em Casa. E a paz de Deus domina em vossos corações, para a qual também fostes chamado em um corpo, e sede agradecidos. Se abordasses agora o plano espiritual, para lá da além-morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldades, que farias? Aqui, talvez, surpreendesses um coração paterno em frustração, mas além abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na Terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insoptável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis, a sombra transitória a que se empenham com os próprios erros. Reconhecê-los por doentes reclamando proteção. Demorar-te-as junto deles, na prestação do auxílio necessário. Referimo-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas, as quais, antes do berço em que te fizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nasceram no grupo familiar realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, ergue-se por teste permanente de compreensão e paciência.
No intuito doméstico, não fazestes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la. Guarda a tua própria casa, tanto quanto puderes. Os parentes portadores de provações, e não lhe decretes o exílio, ainda mesmo o preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem as necessidades e lutas que eles marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sobre a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. É uma situação bastante comum, né, de doentes em casa. E aqui ele esclarece, né, que são os enfermos, de fato, Uhum. ou os parentes difíceis, né? Agora, vamos entender, vamos procurar nos aprofundar no que essa lição está nos trazendo. Sim. Porque, como eu disse, é uma situação bastante comum que em algum momento vai bater a nossa porta, se já não bateu, né? Uhum. Então, vamos começar aqui entendendo um pouco melhor essa passagem de Paulo, a epístola aos Colossenses, né? Ele nos chama a guardar em nossos corações a paz, ou seja, procurar manter a serenidade, mesmo ante as dificuldades do caminho, né? E quando ele fala aqui, ó, para a qual também fostes chamados em um corpo. Esse corpo não é o corpo físico que ele está se referindo aqui. Corpo no sentido de coletivo, de coletividade, porque nós somos chamados a viver em sociedade, Sim. né? Nós nascemos num ambiente, uma família, né? Um grupo de pessoas. E Uhum. depois, essa família está dentro de uma sociedade maior. Então, dentro dessa coletividade, ele está nos advertindo, né? Para procurarmos manter a paz no coração. E sede agradecido. Agradecido pelo quê? Poderíamos nos perguntar, né? Agradecidos pelas oportunidades que temos a cada reencarnação nossa, né? Nós já tivemos muitas, sabemos que somos espíritos antigos, né? Então, em vias aí de uma grande transformação na Terra, nós precisamos nas nossas meditações, reflexões, pensarmos enquanto espírito, como estamos, né? Como estamos. E aí, dentro do como estamos diante das provações que nos visitam, né? A doutrina espírita ensina que é na família que nós temos todos a oportunidade de vivenciar experiências que são oportunidades de aprendizado e de evolução para os nossos. Por quê? Porque não tem como desfazer esses elos, né? A gente só deixa de ser filha, ou mãe, ou pai, ou filho, quando termina a reencarnação. Do contrário,
nós permanecemos em companhia, em viagem com essas pessoas. E que, então, nós podemos concluir que para verdadeiramente aproveitarmos a oportunidade, a bênção da reencarnação, é preciso que a gente esteja disposto à reconciliação, né, com os que caminham conosco. Essa reconciliação e essas oportunidades, muitas vezes, surgem em momentos como de uma doença, seja em um familiar nosso ou em nós mesmos. Porque nesses momentos a gente faz uma reflexão de muitas coisas. E geralmente a gente enxerga ângulos nas situações que a gente ainda não tinha parado para pensar, né? Mas ele faz uma pergunta aqui, né, Emmanuel, logo de cara. Se chegássemos ao plano espiritual hoje, e lá encontrássemos as criaturas queridas partiram antes de nós em situação difícil, o que faríamos? Aí ele faz uma proposição, né? Às vezes surpreenderíamos um coração paterno em frustração, ou abraçaria um companheiro, um associado, um filho, um irmão, carregando o resultado infeliz das ações vividas na Terra. E a todo momento aqui na Terra, nós estamos fazendo escolhas. E nem sempre fazemos as escolhas mais benéficas, mais felizes para nós e para as outras pessoas que são impactadas com as nossas ações, né? Dificilmente essas ações, essas escolhas vão repercutir somente em nós, né? E quando nós falamos assim, né, como nós vemos o exemplo da família, que é o primeiro grupo social com o qual nós convivemos, então vai repercutir em todos da família, né? Ninguém assim vai ficar totalmente à parte, não é? No trabalho também, que é outro grupo social, parte da nossa família maior, né? As nossas ações também reverberam, né? Tem reflexo nos outros, seja ele de ordem material ou espiritual, o nosso trabalho. O fato é que nós estamos ali dentro de um coletivo, né? Então, continuando aqui o raciocínio, né? As reflexões que Emmanuel traz, ele fala que mesmo que nós chegássemos em ótima condição no plano espiritual e nos fosse dado aí o passaporte para vivermos num mundo melhor, mais feliz, né? Com menos tudo, né? Menos guerra, menos sofrimento, menos doença. O que a gente faria? Diante lá dos nossos familiares, dos entes queridos, dos amigos, companheiros de jornada em dificuldade. O que será que a gente faria? Iria alegremente para outro espaço, para outro mundo, ou nos decidiríamos a dar a nossa contribuição? É uma coisa interessante, né, de se pensar. Em um dos livros do André Luiz, ele fala sobre isso, né?
E eu estou me lembrando aqui agora, o próprio Bezerra de Menezes, ele foi dada a ele essa possibilidade de viver em um mundo melhor, mas ele não quis, ele decidiu ficar para ajudar os irmãos da Terra na sua evolução. Então, e pensar também, por exemplo, numa mãe, né? Que o filho está em dificuldade, será que essa mãe iria para outro mundo mais feliz? E poderia ser feliz? Como, né? Como? Difícil. Mas também essa escolha fala muito bem que se a gente decidir, a gente vai, mas se a gente decidir ficar, nós certamente vamos compartilhar outras experiências aí nessa disposição de tentar ajudar, né? De tentar minorar esses sofrimentos aí dos nossos familiares, companheiros e de jornada. Porque a gente entenderia que eles estão numa condição ali de necessidade, né? Pensaríamos aí na forma de ajudá-los, né? De alguma maneira. Não é, Thaís? Sim. Os parentes enfermos ou difíceis, como ele coloca aqui, são aqueles que são, nesses momentos, o nosso próximo mais próximo. Que a gente fala caridade para com o próximo, amor ao próximo, né? Então, esse próximo está de fato próximo, ali. E a gente sabe, já conhecemos, que nós temos um planejamento antes de vir, antes de reencarnar, né? Sim. E quando nós não temos a condição para opinar sobre esse planejamento, quem opina, quem alinha aí, faz um planejamento, é nosso anjo guardião e nossos protetores espirituais, né? Uhum. E tudo com a supervisão da espiritualidade maior. Então, quando ele fala que nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Uhum. O refazimento, como nós dissemos, não só de uma doença no corpo físico, mas os desequilíbrios, os transtornos, né? As doenças mentais, que por sinal são as mais difíceis de serem não só tratadas, mas também cuidadas, né? Pelos que estão ali mais próximos. Ele fala aqui, né, da dedicação, do amor, da paciência que devemos ter, né, porque a pessoa está realmente ali na condição de um necessitado com a mão estendida. Né? E ele fala que se realmente não tiver jeito, é necessário a internação hospitalar, seja na cidade, ou seja em outro local que às vezes o mais adequado não é onde a gente mora, né? Onde tem mais recursos, às vezes é em outro lugar. Existem situações, mas existem também aquelas situações em que a família,
começa a achar muito difícil, muito pesado, né? Aí ela quer, então, assim, colocar a pessoa em outro lugar, né? Ou uma instituição, ou, enfim, são várias situações, né? Mas ele fala, aqui, o Emmanuel, que nesses casos, né, a gente deve refletir, porque se é uma pessoa que a gente ama, ou não, né? Se veio na mesma família, pode ser até um desafeto, um inimigo, mas nós estamos em plena fase de teste, né? Todos, tanto o doente quanto quem está na posição de familiar, de cuidador. Então, ele faz um lembrete aqui, ó. Se tens contigo alguém a quem ames, a erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico, não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la. Ah, não, porque a família tem que ficar preservada. Ah, não, a família está sofrendo, está atrapalhando. Então, é preciso examinar tudo isso com cuidado, né? Porque Chico tem aquela frase, né, que ficou bastante conhecida: ninguém está em endereço errado, né? E a gente precisa pensar, se for a gente o cuidador, como a gente se sentiria se estivesse na posição daquele. Porque quando nós estamos doentes, nós estamos, assim, às vezes com alguma incapacidade, mesmo que seja temporária, a gente fica mais irritado, mais sem paciência, porque a gente gostaria de estar em pleno gozo da saúde, fazendo tudo que a gente está acostumado, sem depender dos outros, não é? Às vezes os remédios mexem com o organismo, causam desconforto, alteram o humor da pessoa. Uhum. Tudo isso pode ser ali vivenciado por uma pessoa que está doente, né? Física ou mentalmente, né? Ou espiritualmente. Porque a pessoa, por exemplo, que tem a mediunidade aflorada e ela não busca educar essa mediunidade, ela vai ter uma variação de humor assim de 5 em 5 minutos, porque ela não sabe lidar com a própria condição de médium, né? Uhum. Então, ela fica assim, eu acho que não é bipolar, não, ela fica tripolar, quadripolar, né? Assim, até o centésimo polar, porque ela recebe ali a todo momento, como todos nós recebemos, influências de toda a natureza, mas ela não sabe separar o que é dela e o que é de outro. Ela não sabe se controlar, ela não aprendeu a conhecer a si mesma e a dominar as suas emoções. Uhum. Então, ela tem reações, às vezes, muito que causam um grande prejuízo a ela, aos que estão em volta, né? Como a gente falou lá no início, as nossas ações, nossas palavras impactam os outros, né? E muitas vezes trazem, assim, vibrações doentias. Então, o ambiente não fica saudável.
Outra coisa, ele fala, né, a esse respeito, assim, com relação quando a gente está cuidando de outra pessoa. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decretes o exílio, ainda que a preço de ouro. Quer dizer, é se livrar da pessoa, né, de qualquer Uhum. forma. Apoia-os, qual se mostrem, com as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que são todos tesouros de Deus em tarefas sob a sua responsabilidade, ante a assistência e supervisão dos mensageiros de Deus. Então, falando em outras palavras, quando do planejamento reencarnatório, né, nós assumimos responsabilidade. O simples fato de aceitar reencarnar já é uma responsabilidade, porque nós receberemos um corpo físico para ser nosso instrumento. De cara, nós assumimos responsabilidade com esse equipamento, né? Com essa roupagem, que será nosso instrumento. E outras mais. Decorrer da nossa existência, à medida que vamos crescendo, amadurecendo, nós vamos assumindo uma série de responsabilidades, né? E os parentes são todas responsabilidades coletivas, né? Sim. Um filho, por exemplo, responsabilidade do pai e da mãe. Hoje em dia, assim, está meio que, às vezes, os pais estão delegando para outras pessoas, né? Uhum. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer muita coisa. Mas lembrando Paulo de Tarso, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Uhum. Porque tem uma consequência, né? Uma consequência e nós não, na nossa imperfeição, nós não temos condição de mensurar as consequências, né? Quando a gente, às vezes, abandona. E existe o abandono total, assim, material mesmo, né? Em relação, por exemplo, a um familiar que está na nossa dependência, seja um idoso, uma criança, um adolescente, né? Nós estamos assumindo compromisso para o futuro, quando a gente abandona materialmente, afetivamente, porque também não é só ir lá, dar o remédio na hora certa, né? Ter os cuidados assim básicos. Às vezes a pessoa precisa que você cuide até da higiene dela, né? Principalmente com a criança. A comida no horário, o remédio no horário, né? Então, são vários cuidados, mas além desses que são para a própria sobrevivência, é essa disposição de acolher a pessoa, né? Que está ali precisando. Acolher, compreendendo a sua posição naquele momento, e aí a gente precisa decorar esse trechinho aqui, ó. Todos eles são tesouros de Deus em tarefas sob a tua responsabilidade, tarefa de aprendizado, de combate às próprias imperfeições, de evolução, de estudo, né? Ante a assistência e supervisão dos mensageiros de Deus. Então, quer dizer, todos nós estamos sendo acompanhados na nossa trajetória, né? Estamos sob a supervisão dele. É isso, né?
Thaís, você está muito caladinha, tá? Fala alguma coisa. Hoje eu tô mesmo, caladinha. Mas é como foi feita a passagem, né? Assim, a gente aqui, né? Nesse plano, a gente, como você comentou, a família não, não quer dar atenção, assim, quando os filhos já estão mais velhos, né? É igual aquela frase, né? Um pai cria um filho, mas 10 filhos não criam um pai. Não cuida de um pai, né? Ou mãe. Mas esse compromisso nós já fizemos antes de vir, né? À Terra. Então, muitos reclamam, né, aqui, mas se esquecem realmente de que foi feito lá atrás, né? Esse comprometimento com aquele pai, com aquela mãe, com um irmão que fica doente na família, uma tia, né? E isso como você, bem no início da live você falou, realmente acontece em muitas famílias isso, né? Muitas famílias já passaram por isso, algumas estão passando ainda, outras ainda vão passar, né, com essa geração que está vindo, né, essas crianças às vezes um pouco mais agitadas, né, as pessoas não têm paciência em, em parar, né, e dar a atenção que a criança precisa, né, até mesmo por conta da sua própria vida que está muito agitada, muito corrida, né, nossa rotina, nosso dia a dia ultimamente anda muito corrido, então a gente não está tendo paciência, né, e calma, né, então a gente refletir realmente sobre a leitura de hoje para a gente se recordar, né, o que foi acordado, né, cuidar do próximo, né, como a si mesmo, né, como Deus nos disse, e é isso. Tem um outro livro, esse é do André Luiz, chama Conduta Espírita, ou a gente pode também dizer conduta cristã, né? É a mesma coisa. Uhum. Porque não é só para espíritas, né? Para todo cristão. Sim. Ele fala assim, ó, no sentido que eu estava dizendo, de não é só os cuidados essenciais do sobrevivente. Ele fala assim, criar em torno dos doentes uma atmosfera de positiva confiança, através de preces, vibrações, palavras de carinho, fortaleza e bom ânimo, Uhum. né? Porque a gente sabe que a mente comanda todo o resto, não é? Sim. Então, é preciso manter o bom ânimo da pessoa, até para que os tratamentos façam o efeito esperado. Uhum. Porque a nossa mente, ela nos traz saúde ou piora a nossa condição de doença, Uhum. né? Com pensamentos de pessimismo, de falta de fé, de confiança em Deus, a coisa não flui, o tratamento não anda, né? Fica ali aquela coisa arrastada. Mesma coisa o tratamento espiritual, né? Os amigos espirituais estão sempre dispostos a trazerem os recursos, a ajudar, mas é aquele negócio, né? A gente precisa colaborar nesse tratamento, nessa cura, fazer a nossa parte, né? Fazer nossa parte. E aí ele faz aqui uma recomendação para os próprios cuidadores e familiares. Mesmo quando estejam ligados estreitamente ao coração, não se deixar abater a face dos enfermos, mas sim apresentar-lhes elevação de sentimento e fé, surgindo a exclamações de pena ou tristeza. Você ficar assim, a pessoa já está lá, fragilizada, aí você fica assim, coitado, tipo, né? Vamos supor. Ou então, nossa, como é triste, né? Não, vamos elevar esse ânimo. Se você tiver que, né, desanimar, desanima longe do doente, Uhum. porque senão
E mesmo assim a gente tem que lutar contra isso, né? Porque é claro que tem muitas doenças que são prolongadas, são doenças graves, exige muito de quem cuida. Mas a gente procurar não se deixar abater, né? A gente que já conhece as questões da reencarnação, das provações, expiações, né? Nós sabemos que todos nós temos os nossos compromissos individuais. Então, Uhum. em face deles, se nós estamos aqui em oportunidade de corrigir, de aprender, vamos ter bom ânimo, não desanimar. Como diz o Chico, outra vez, tudo passa. O que é bom passa, o que é ruim passa também. Uhum. Né? Então, procurar ter sempre isso em mente. E quando Paulo de Tarso fala no início, lá naquela passagem, estede agradecidos, é nesse sentido. Nós Uhum. estamos em plena oportunidade de corrigir o que nós fizemos de errado e avançar. Né? Você quer falar mais alguma coisa, Thaís? Não? Não. Da minha parte, né, para a gente atender aí ó, a questão da pontualidade, então, É isso. estamos por aqui nas nossas reflexões aí, que devem ser, né, precisam ser cotidianas, Uhum. porque tem certas situações que são próprias da nossa condição de espíritos reencarnados na Terra. A Sim. doença é uma delas, né? Problemas morais, espirituais. Nós E agora, devemos, né, assim, nos policiar, né, em relação a todas essas sensações, sentimentos, até mesmo para não acabar em adoecimento, né? sim, porque tudo se reflete no corpo, né? Sim, Por exemplo, uma pessoa que a todo momento está irritada, está nervosa, nossa, o fígado sofre, o estômago sofre, o cérebro, né? Tudo vai adoecendo, né? E sim. nós, agora, você falou muito bem, Thaís, a questão da vigilância. Nós estamos no ápice da transição planetária. Então, as influências estão muito acirradas, elas estão muito constantes, muito assim, sem nos dar trégua. Se a gente não vigiar, a gente vai começar assim, a fazer coisas que vão nos custar, né? Vão pesar para nós. Então, usar o recurso da oração. Se tiver muito irritado, não fale, espere um pouquinho, um equilíbrio mínimo para poder falar, porque as palavras carregam uma vibração, uma Sim. energia, né? A Então, gente realmente, cuidado com isso. a gente realmente agir no momento do aborrecimento, a gente se arrepende, porque a gente vai agir, vai falar coisas que normalmente a gente não falaria. Então, depois a gente se arrepende. Como você falou bem, a gente se manter calado. Ao momento, Respira, é respira. 5 respirações, pelo menos, antes de abrir a boca. Se puder, mais. demais. Eu acho que até mais um pouquinho, que aí você dá aquela reflexão interna ali, e você, a última você respira mais fundo ainda, a hora que você acabar, você fala, não era bom eu ter falado isso, não. Então, vou ficar calada. Então, Thaís, muito obrigada pela companhia. Desejo a Obrigada. todos uma boa noite espiritual, de refazimento, e que nós possamos continuar nossos estudos aí.
né, que vão nos ajudando, vão nos dando elementos para a gente se amparar, né, na situação. E até a próxima, pessoal. Fiquem Obrigada. todos com Deus. Obrigada, Mina, de novo pela companhia. Obrigada a todos que estiveram aqui presente e que irão nos assistir, né, logo mais aqui no canal. Faço um adendo para convidar a todos a conhecer a nossa tenda, no novo endereço, né, nesse novo caminho que nós estamos trilhando ali na Casa Nova, Barão de Ituberaba, 561, com atendimentos, né, nossas giras todas quartas e todo domingo, né, abertura dos portões às 8 na quarta-feira e às 8h30 no domingo. Na quarta-feira, às 20 horas. 20 horas, perdão, 20 E horas. no domingo, 8h30 8h30 da da manhã. manhã. Ah, Isso. beleza. Então, até Fiquem uma com próxima. Deus. Boa semana a todos e até a próxima. Até.